Sabe que eu esqueci uma coisa muito importante? Os meus óculos. Como é que enxerga, Jesus? Vamos lá, gente. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vamos ver o que eu consigo fazer sem o óculos aqui por enquanto, né? Muito ele cheio. Abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 14 até o 26. E aí nós vamos ler aqui, porque a letra aqui é bem grande, né? A letra aqui é bem grande. Tá certo. Todos acharam aqui já? Todos acharam? Pronto, amém. Eu também encontrei. Então acompanhe comigo aqui a leitura em nome de Jesus. Até o 26, tá? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a tua fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, Deus de graça e misericórdia, Senhor, nós te damos graças, Senhor meu Deus, por essa noite abençoada e maravilhosa na tua presença, na tua casa, pela oportunidade santa que temos de entregar a Ti a nossa adoração, nosso louvor e também a nossa ação de graças. Pai, queremos te pedir neste momento que o Senhor possa remover os impedimentos dos nossos corações. Queremos ter, Senhor Deus, uma livre comunicação com o Senhor nessa noite, com os nossos ouvidos totalmente desimpedidos para ouvir o que o Teu Espírito Santo tem a tratar conosco nessa noite. Queremos sim, ó Pai, ouvir a voz do Senhor e sermos transformados pelo poder da Tua Palavra, pelo poder da revelação, pelo poder, Senhor Deus, do Evangelho. Queremos, no nome de Jesus, receber essa porção de vida que vem do trono do Senhor. Portanto, Pai, abre o nosso entendimento, livra, Senhor Deus, os nossos corações dos bloqueios espirituais, preconceituosos, incrédulos, todo tipo de bloqueio, Senhor, que sejam quebrantados, colocados por chão, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Se você concorda comigo, diga amém. Aleluia. Saulo está concordando comigo. Amém, Saulo? Amém. Queridos,
essa carta de Paulo a Tiago, melhor, essa carta de Tiago às igrejas, né? Ela é uma carta muito importante, porque se entende que é uma das primeiras cartas escritas à igreja no primeiro século. A igreja estava vivendo um momento muito delicado, né? Perseguição, muita confusão espiritual. Existe uma série de situações que deixam a igreja confusa. E aí, Tiago, ele, sendo um dos principais líderes da igreja nessa época, ele já resolve escrever. Era alguém que se importava realmente com a igreja, alguém que tinha o zelo pela obra do Senhor. E aí, especificamente nesse capítulo 2, a partir do versículo 14, que nós acabamos de ler, ele começa a falar sobre a fé. É interessante dizer que esse texto aqui, ele é um dos textos que mais traz, como é que eu posso dizer? Que mais foi de difícil interpretação pelos reformadores, porque a maioria, de forma, eu diria, preconceituosa, chegou ao texto achando que Tiago estava se opondo à mensagem de Paulo, porque, de certa forma, qual era a mensagem da reforma protestante naquele período ali do final do século XV, XVI? A justificação pela fé, principalmente com base em Romanos 5, depois eu vou mencionar esse texto. E aí, alguns reformadores, que também eram teólogos, estudiosos, né, eles olhavam para esse texto e entendiam que esse texto tinha algum tipo de contradição com a maioria dos escritos paulinos em falar que a salvação, a justificação, ela é pela fé e não existe nenhuma obra que possa interferir nisso. Mas, sendo justo e honesto com as Escrituras Sagradas, não tem nenhuma contradição aqui. Pelo contrário, elas se completam. Se você observar bem, eu me impressiono como alguns estudiosos não conseguem perceber essa completude, né? Onde um texto está exatamente completando o outro. Mais adiante eu vou falar um pouco exatamente da incompreensão com os escritos paulinos, ou com o ensino paulino a respeito da justificação dos nossos pecados. Então essa passagem aqui que eu acabei de ler, sobre fé e obras, a gente precisa dar uma olhada no todo, exatamente para a gente não ficar colocando Tiago contra Paulo, nem Paulo contra Tiago, porque isso não é o propósito, não foi a intenção de Tiago, não foi a intenção de Paulo também. E até porque Paulo não tinha escrito nada ainda. Um dos primeiros escritos a serem produzidos foi essa carta, a carta de Tiago. Já mata aí, irmãos. Não tinha nada de Paulo escrito. Uma das primeiras cartas do Novo Testamento a serem escritas foi essa carta de Tiago. Muito bem. Primeiro eu quero considerar com você que essa aparente, diria, discordância entre Paulo, que fala que a justificação pela fé, está correta, ok? Está correta. E a afirmação de Tiago de que a fé sem obras está morta, não existe nenhuma contradição. Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso rapidamente nessa introdução, que aparentemente Paulo põe a ênfase na salvação mediante a fé, somente mediante a fé, isso está certo, e que nenhuma obra, absolutamente nenhuma obra, vai interferir nisso, está correto. Paulo diz, Romanos 3,28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei, sem obra nenhuma. Gálatas 2,16, Paulo diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, pois por obras da lei ninguém será justificado. Está tudo correto, é Bíblia, palavra de Deus. Aí você de repente pode pensar assim, mas como é que Tiago diz que ninguém é justificado apenas pela fé, mas pela obra? Também está correto, parece uma coisa contradizer a outra, mas absolutamente não, e eu vou deixar você esclarecido até o final dessa mensagem. Versículo 14, então, o nosso texto diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se
se alguém disser que tem fé, mas não tem obras. Lembre-se aqui que Tiago, a gente vai mencionar muito o Paulo porque é o conflito aqui, né? Mas o Tiago está dando ênfase a uma fé genuína. Que Tiago está realmente procurando tratar no meio da igreja, que está sofrendo uma grande perseguição, que está sofrendo uma série de confusões, uma série de enganos internos e externos, muitos ataques. E o que Tiago está querendo resolver é realmente tratar a fé genuína daqueles que não estavam vivendo genuinamente conforme a fé, para acabar com qualquer tipo de engano, para acabar com qualquer tipo de confusão, de dúvidas. Por isso, a ênfase de Tiago é exatamente que, quando ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, por acaso, ou pode acaso semelhante fé salvá-lo? Este é o questionamento de Tiago. Ou seja, ele está se importando mesmo, está colocando aqui de forma importante a fé, não a questão da obra, mas a fé nominal. Alguém usa até uma fé espúria, que seria uma fé não genuína, uma fé paraguai, chique agora, né? Shopee. É esse aspecto, é esse ponto que Tiago está denunciando. Esse tipo de fé que não é uma fé que produz transformação. Quem creu em Jesus Cristo necessariamente é transformado. Ninguém que teve encontro com Cristo pela fé continua do mesmo jeito. E não é uma questão de alguém que era cego e passou a enxergar, de alguém que era coxo e passou a andar, de alguém que esteve morto e ressuscitou. Não é apenas uma questão de milagre, é uma transformação de caráter, de nova criatura, é outra pessoa. É disso que Tiago está tratando. É esse aspecto da fé que Tiago está preocupado. Porque esse tipo de fé sem obras que Tiago está denunciando, ele diz que é uma fé apenas falsa, que não resulta em ação, em atitude, em obras, que é incapaz. Ele diz: pode acaso semelhante fé salvá-lo? E nesse aspecto é exatamente da evidência do poder do Evangelho, que é um poder transformador, é o poder de Deus para aquele que crê. O Evangelho transforma. Essa fé nominal, essa fé sem obras, essa fé espúria, essa fé não genuína, essa fé falsa, essa fé Shopee, pode salvar. Esse é o questionamento de Tiago. Claro que por obras, Tiago não está querendo dizer, associar, que seriam as obras da lei, da religião judaica. Tiago não está entendendo dessa forma, não está se dirigindo aos seus ouvintes com essa intenção de que as obras seriam a observância da lei, da religião judaica. Mas ele está falando de obras de fé, de quem creu em Jesus, de quem teve um encontro genuíno com o Salvador, de quem viu em Jesus a esperança, de quem viu em Jesus a recriação, a nova criatura. Quantos estão me entendendo? Pode dizer amém? Amém.
Tiago e Paulo nas suas escrituras. Por exemplo, João Batista, o precursor de Jesus, que pregava as margens do Rio Jordão, chamando ao arrependimento a todos, batizando-os ali no Rio Jordão, batismo de arrependimento. João Batista pregava que os homens deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. Temos aqui Mateus capítulo 3, versículo 8, Lucas capítulo 3 também, versículo 8. João Batista pregando, arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, obras que evidenciasse arrependimento genuíno, não uma coisa da boca para fora. Se a pessoa chega para você, magoei você com alguma atitude minha, eu digo, me perdoe, estou profundamente arrependido. Aí você diz, tudo bem, eu te perdoo. Aí eu saio daqui, 15 minutos depois eu estou fazendo a mesma coisa. Isso é arrependimento genuíno? Se eu continuo fazendo a mesma coisa, foi da boca para fora. É falso, é Shopee. É falso. É disso que João Batista está falando aqui, que coincide exatamente com a mensagem de Tiago. Jesus também pregava no Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 16. Jesus disse que os homens deveriam viver de tal modo que o mundo pudesse ver as suas obras e dar glória a Deus por isso. Quando Jesus fala ali que não se coloca uma luz, no dinheiro, você não coloca ali debaixo da mesa, você bota ali no lugar mais alto, para iluminador da sala. Para quê? Para que toda a sala fique iluminada. E Jesus disse, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso é fé. Uma fé que produz obras. Jesus pregou assim, Evangelho de Mateus 5,16. Jesus também diz, nesse mesmo sermão, no capítulo 7, versículos 15 a 21, Jesus insiste em que os homens tinham que ser conhecidos mediante os frutos. Por uma árvore, ou melhor, pelo seu fruto se conhece uma árvore. Você vê aquele belo pé de manga. E você espera colher o que no pé de manga, meu irmão? Goiaba? Não. Você sabe o que é um pé de manga, porque você vai encontrar manga nele. Não tem como você encontrar abacaxi lá. Só tem manga. Por isso Jesus diz que os homens seriam reconhecidos pelas suas obras. Assim como uma árvore é conhecida pelos seus frutos. E Paulo, mais uma vez, não tem como eu vou fugir do apóstolo Paulo. Paulo, ele vai repetidas vezes nos seus escritos, em diversas partes, em diversas cartas, ele vai deixar bem claro, embora todo mundo saiba, é inevitável, ninguém discorda disso, a salvação é pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie, está correto, é graça de Deus. Eu não tinha nenhuma condição de mudar o meu estado de pecador, de perdido, de alguém depravado, não tinha condição de mudar o meu estado se não for pela graça de Deus. Não tem. Isso é fato. Mas isso não quer dizer que alguém que foi mudado, foi alcançado pela graça de Deus, continua do mesmo jeito. Por isso Paulo diz em Romanos 2,6, ele diz que Deus pagará a cada um segundo as suas obras. Paulo que diz isso. Deus vai pagar a cada um segundo as suas obras. Em Romanos 2,6. Paulo diz também em Romanos 14,12. Ele diz que cada um de nós dará conta de suas obras diante de Deus. Cada um vai dar conta das suas obras diante de Deus. Paulo é quem diz isso. Em Romanos também 13,12. Paulo vai dizer que nós devemos despojar das obras das trevas e nos cobrir com a armadura da luz. Obras, atitudes,
prática. Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, versículo 8, ele diz que cada um receberá a sua recompensa conforme o seu trabalho. Cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo faz uma advertência, ele diz que nós devemos ou teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o galardão por tudo aquilo que nós fizemos no corpo. Tudo que nós fizemos no corpo, seja ele bom ou mau, nós vamos dar conta com Deus. Colossenses 3:9, tudo isso é Paulo, só para você entender que não existe contradição entre Paulo e Tiago. Colossenses 3:9, Paulo diz que o cristão tem que se despojar do velho homem com todas as suas obras, ou seja, me converti aqui. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes, retirou a roupa do velho homem com os seus feitos, com as suas obras. Aquilo que eu era antes de me encontrar com Cristo, aquilo que eu era antes de confessar a Jesus, aquilo que eu era antes de declarar a minha fé em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, como meu Redentor. Abandonei aquele velho homem, aquelas velhas práticas, aquela velha forma de viver. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, passei a acreditar em Jesus, confessei Jesus como meu Senhor e Salvador e passei a ter nova vida, novo comportamento, nova maneira de viver, novas vestes. Estou falando de vestes no sentido do caráter santo, segundo o nosso Deus. Portanto, meu irmão, eu faço uma afirmação importante agora, de dizer que ninguém vai ou pode ler as cartas do apóstolo Paulo sem perceber a importância de atribuir a essas mesmas cartas as obras. Paulo se preocupa sim com as obras. As obras fazem parte da vida cristã. Fazem parte da vida cristã. E especialmente obras de amor, de caridade, de misericórdia, de socorro. Boas obras fazem parte da vida cristã. Então o que Tiago, voltando a Tiago capítulo 2, o que Tiago está na verdade aqui condenando não é o espírito paulino ou o ensino paulino, até porque nem existia ainda nenhum ensino paulino, não existia escrito. Porém, Paulo já tinha pregado, já tinha as igrejas que Paulo havia fundado, né? Então a teologia de Paulo já circulava assim, quando Tiago escreve, ok? Só não tinha os escritos paulinos. Mas Tiago não está condenando a teologia de Paulo, o ensino de Paulo, mas está sim condenando um tipo de corrupção do ensino paulino. Eu diria que isso hoje é conhecido como hipergraça. Quem conhece esse termo hipergraça? Pouca gente, né? O que seria hipergraça? Resumidamente, eu também não quero ser injusto, né, com a hipergraça. Mas é aquele tipo de pessoa que confia no amor de Deus. Deus vai me salvar. Eu acredito em Jesus, então Ele vai me salvar. Eu posso fazer e acontecer, pecar e viver pecando, porque eu sou falho, porque eu sou humano, santo só Deus, né? A hipergraça confia na graça de Deus nesse sentido, de que Deus vai salvá-lo, mas ele continua vivendo a bagaceira da vida dele de pecado, sem medo algum, sem receio algum, peca sem nenhum remorso, peca sem remorso. Então, isso em nome dos ensinos paulinos, por incrível que pareça, é com base nos ensinos paulinos que as pessoas vivem essa liberdade. E Tiago não está condenando Paulo, Tiago está condenando, eu diria, dos nossos dias, está condenando as pessoas que deturpam o ensino de Paulo, que é genuíno também.
isso que Tiago está combatendo aqui. Se eu pudesse resumir o ensino paulino, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. E aí Paulo está naquela prisão, depois de ter sido açoitado. Paulo e Silas presos. E no meio da noite, eles ali amarrados a um tronco escuro, por volta da meia-noite, diz o texto, Paulo e Silas começam a louvar, começam a adorar. As cadeias se rompem com um grande terremoto. E aí, quando as cadeias se rompem, o carcereiro desesperado vem com uma tocha no meio da escuridão, ele só vê as portas do cárcere aberto e ele pensa: meu Deus, eu estou dizendo meu Deus, mas ele não disse meu Deus não. Todo mundo fugiu. E aí, uma vez que foi no plantão dele, esse B.O., ele sabia que ia sobrar para ele a morte. Então ele prontamente saca a espada e já ia cometer o devido suicídio. E Paulo gritou lá de meio da escuridão: ei, vai aí, não faça mal nenhum a ti mesmo. Todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Paulo gritou lá de dentro. E aí, aquele homem ali cheio de temor pergunta ao apóstolo Paulo: o que eu faço para eu ser salvo? O que é necessário para eu ser salvo? E Paulo prontamente respondeu para ele aqui em Atos 16, 31: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Eu resumo o ensino paulino aí: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é verdade. Amém. Mas o grande problema é que crer pode ser em dois aspectos. Pode ser que alguém creia de forma puramente intelectual. Pode ser que a pessoa apenas compreenda. Algumas pessoas podem se compreender: eu sei como é que funcionou. Deus mandou Jesus Cristo, e o Filho de Deus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Tem até a Semana Santa, feriado bom, bota um vinhozinho para dentro e tudo mais. Pode até ser que alguém compreenda desse jeito, puramente teórico, intelectualmente, e saiba que uma coisa funciona como 2 mais 2 é 4. E que isso não faz diferença nenhuma na vida dela. Alguém pode crer e entender o processo sem que aquilo faça nenhuma diferença na vida dela, sem que aquilo produza transformação alguma na vida dela, sem que aquilo tenha qualquer impacto sobre a vida dela. Teorema de Pitágoras é verdadeiro, sim ou não? Sim. É provado e provável. Não é a forma teórica? A ao quadrado, é isso? É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aí, o Pitágoras descobriu isso aí há não sei quantos anos atrás, e ele prova que é verdade. E eu acredito no Pitágoras. 1000 anos depois. Isso não faz diferença nenhuma na minha vida, irmãos. Você acredita nisso? Faz diferença lá no colégio, né? Se eu não souber, eu passo. Se eu não souber, eu vou passar de ano. A questão é que muita gente pode ter essa fé puramente intelectual em Jesus Cristo. Saber e conhecer o processo, mas isso não faz diferença nenhuma na vida dela, na maneira dela de viver. É um fato que aceito, mas que não tem efeito sobre a sua vida. Não tem efeito sobre a sua vida. Não move você. Quantos estão me entendendo? E Tiago está rompendo com isso.
isso, Tiago se opõe exatamente a esse tipo de fé que não influencia em nada na sua maneira de viver. Como é que pode? Tiago vai dizer, como é que pode? Você acreditar em algo tão transcendente, tão sobrenatural, esse amor impressionante, ousado, amor de Deus, e isso não fazer a menor diferença na sua vida. Você diz que acredita nisso, isso não faz a menor diferença na sua vida. Tiago vai dizer, que fé é essa? Que fé é essa? Pode uma fé salvar? Esse tipo de fé pode salvar? Esse tipo de fé pode produzir algum efeito? Essa maneira de crer? É isso que Tiago está falando. Para sua coisa surpresa, mas de alguma forma impactar você, Tiago vai dizer no versículo 19, do texto que a gente leu, até mesmo os demônios creem e estremecem, irmão. Se é para acreditar dessa forma, o diabo acredita assim, o inferno crê dessa forma. Sabe que Jesus é Filho de Deus, não duvida de jeito nenhum. O inferno, o diabo, seus demônios sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E tremem por isso. Mas isso muda a vida deles? Eles deixam de ser demônios? Deixam de ser diabo? Isso faz com que eles deixem de produzir as obras malignas deles? Faz com que eles produzam boas obras? Por eles acreditarem que Jesus é o Filho de Deus? Não, meus irmãos. Eles continuam sendo demônios, querendo roubar e destruir e matar a todos. A todos. É a respeito desta fé que Tiago está denunciando no meio da igreja do primeiro século, que é importantíssimo para os nossos dias, porque o que mais a gente vê hoje é a pessoa dizendo, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou church, eu sou da church, eu sou gospel. Está cheio de gente aí com esse tipo de, eu sou de Deus, sou de Jesus, cantando a música do Lázaro. Os versículos 15 e 16 do nosso texto, Tiago vai dizer o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso, irmão? 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. É pura teoria. Eu não estou me importando com mais ninguém, só me importo com o meu umbigo, né? Não é imbigo, tá, irmãos? É umbigo. Se eu estou vivendo de forma egoísta, e eu sei que o meu irmão está precisando de alguma coisa, e eu simplesmente ignoro que o meu irmão está precisando da minha ajuda, e eu não o ajudo. Mas eu digo que sou crente, digo que sou Jesus, e não faço nada para ajudá-lo. E Tiago disse, qual é o proveito disso, de dizer que é crente? Era muito melhor dizer que não é. É muito melhor. Aí digo eu, por minha conta, tá? É melhor dizer que não é, irmão. E dizer que é crente. E não estender a mão para ajudar. Qual o proveito disso? Tiago faz esse tipo de pergunta, e eu diria com uma certa indignação, que isso adianta. Então, a fé, sem obras por si só, é morta.
é exatamente aqui o ponto da discussão, é o ponto do discernimento de Tiago. A fé que não se preocupa através de atitude, através de ação, a fé que não se importa através do amor que é palpável com as necessidades para com os outros, né? Essa fé é espúria, é falsa, é chope. Verso 18 é uma espécie de, como é que eu posso dizer? Ele vai filosofar, né? Tiago não é filósofo, mas ele vai filosofar. Sabedoria popular. Ele vai dizer, mas alguém dirá, né? Alguma testa oleosa aí que se acha mente brilhante. Ele vai dizer, alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então não se trata disso aqui, irmão. Tiago não está querendo colocar a fé e a obra em oposição. Tiago está preocupado apenas com a maneira correta de se crer. Pode ser que alguém fique dizendo assim, tudo bem, tu crê, mas eu aqui faço boas ações e se gabar por isso. E o outro vai se gabar dizendo que tu faz boas obras, mas tu não acredita no meu Jesus. E eu acredito no meu Jesus. Mesmo que eu não seja uma boa pessoa, porque eu sou falho, mas eu acredito no meu Jesus, meu Salvador. Então Tiago está rompendo com uma coisa ou com outra. Não se trata de uma coisa ou outra. Se trata das duas coisas. Da fé e das obras. Não é uma oposição entre uma e a outra. Tiago, ele vai refutar exatamente a tentativa de separar a fé das obras. Não se separa a fé de obras. Não se separa a fé das obras. Porque uma vez que eu crio, as minhas obras, elas seguem como logo em seguida sendo evidenciadas. Acabei de crer, eu começo a produzir frutos dignos desse arrependimento. Então, certamente, vai existir um ou outro querendo separar, mas nós afirmamos nessa noite, eu afirmo para você nessa noite, é impossível separar a fé genuína das obras. No versículo 20, o texto diz o seguinte: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Você quer realmente tirar as suas dúvidas a respeito de que a fé sem as obras ela realmente não importa? Você está duvidando ainda dessa mensagem? Você está ainda duvidando desta verdade de que fé sem obras ela não é verdadeira? Se você ainda está duvidando disso, e Tiago vai dizer, homem insensato, que quem duvida é insensato. Ele diz, versículo 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, que seria o pai da fé, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Ele vai citar nos versículos seguintes, né, versículo 21 e 22, exatamente os exemplos bíblicos. Então Tiago vai exatamente, para a gente caminhar para esse encerramento aqui, pegar o exemplo de Abraão, lembrando que Abraão ele simplesmente obedeceu, tomou a atitude certa, a atitude do comando da parte de Deus. Ele fez conforme Deus ordenou direitinho, levou o filho. Quem conhece aqui a história de Abraão? Ou você está com preguiça de levantar a mão, muita gente não conhece, né? Então eu vou ter que falar rapidinho aqui, tá? Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus disse: Abraão, sai daí do meio dos teus pais, da tua terra, vai para a terra que te mostrarei, que de ti eu farei uma grande nação. Abraão era casado com uma mulher chamada Sara. Só que a Sara não podia engravidar, era estéril. E aí Abraão já estava com quase 100 anos e a Sara estava com quase 90 anos, quando
Deus mais uma vez repetiu a promessa, dizendo: olha, vai dar certo, eu prometi para vocês, filho. E a Sara já nem acreditava mais, mas aconteceu, moço. Ficou grávida e veio o filho Isaac. E aí, quando o menino estava ali perto dos 15 anos de idade, Deus vem de novo a Abraão e diz: Abraão, pega esse teu filho, teu único filho, a quem você ama, filho da promessa, Isaac, leva ele lá para cima daquele monte, e quando chegar lá, tu vai sacrificar ele para mim. E aí o Abraão simplesmente juntou ali a lenha, botou no jumentinho, chamou o filho dele: meu filho, segura aqui esse fogo. Levou até o fogo, né? Para poder queimar a oferta. Mas vamos embora, vamos dar para aquele monte mais eu, para a gente adorar, né? Vamos mais eu. E aí o menino era esperto, o menino perguntou: pai, eu estou segurando o fogo aqui, eu estou vendo a lenha ali, está tudo certinho, mas está faltando uma coisa, papai. E filho? Cadê o animal do sacrifício? O menino se ligou. Cadê o animal do sacrifício, da oferta? E Abraão disse: Deus proverá para si, meu filho. Porque só o cara não sabia do que Deus tinha pedido para ele. Mas quando chegou lá no altar, Abraão amarrou a mãozinha aqui do Isaac. O Isaac ficou bem obediente também, bem quietinho lá no cantinho dele, né? Só que quando Abraão levantou aqui a mão para fazer o sacrifício, a voz do Senhor disse: Abraão, pode parar. Já está todo mundo sabendo que tu é fiel. Tá? O inferno sabe que tu é obediente à minha palavra. Pode parar. Olha para o lado. Abraão olhou para o lado. Está vendo ali o carneirinho? Usa aquele carneirinho e faz a oferta no lugar do teu filho. O diabo vai usar exatamente o exemplo de Abraão como alguém que obedeceu, que praticou, que foi obediente nas obras e foi colocado como exemplo de fé. Exemplo de fé, porque ele fez exatamente o que Deus havia dito para ele fazer. Ele se comportou exatamente como Deus disse que ele tinha que se comportar. Confiou em Deus. Viveu pela fé. As suas obras, diz o texto aqui de Tiago, as suas obras, vamos assim dizer, foi ali a evidência da sua fé que justifica os seus pecados. E aí o outro exemplo é a Raabe. O outro exemplo está aqui no versículo cadê Jesus? 25. Obrigado. De igual modo, não foi também justificada por obra a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e fez partir para o caminho. Quem conhece a história da Raabe aí? Vai, irmão, levanta a mão. Oh, meu Deus, vocês têm que ler a Bíblia, irmão. Quer assistir novela? Quer assistir a novela lá da Record, né? Aí aplica errado muitas vezes, né? Mas enfim, qual é a história? A Raabe, ela morava ali, a casa dela, ela ficava em cima do muro, literalmente em cima do muro de Jericó. E aí, os espias vieram dar uma olhadinha, né, na cidade. Os espias do povo de Deus, né, os israelitas, antes de entrar em guerra contra Jericó, para conquistar Jericó. E eles vieram dar uma olhadinha na terra. Eram 2 deles, né? Deram uma olhadinha. Só que em meio a isso, parece que vieram ali os soldados de Jericó e já iam flagrar ali os espias, e a Raabe os escondeu. Mas antes delas esconder os 2, disse: olha, eu sei que o Deus de vocês vai fazer o que com a minha terra, mas eu quero que vocês poupem a minha vida e a vida da minha família. E aí, se vocês nos ajudam, os caras, né, prometeram lá: se você nos ajudar, a gente vai fazer algo para vocês. Mas a fala de Raabe foi: o Deus de vocês, não são vocês que vão derrubar os muros aqui, o Deus de vocês, eu sei o que o Deus de vocês vai fazer aqui. É nesse sentido que diz o texto que
no seu poder. Foi exatamente nesse sentido, meus amados irmãos, que foi também imputado justiça na vida de Raabe pela sua obra e não apenas pelo aquilo que ela professou, mas pelo que ela fez. Ela escondeu os camaradas lá. Quando os soldados passaram, ela desceu os soldados pelo outro lado do muro para eles escaparem com vida. E assim depois eles pouparam a vida dela e da família dela. Isso confirma exatamente o que diz Paulo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Está tudo ligadinho, meu João. Não existe contradição nenhuma, meus amados. Nenhuma contradição. Fé e obras são inseparáveis. Assim como Abraão, Raabe evidenciou a sua justificação através das suas ações. Eu encerro com o versículo 26 dizendo: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, a vida aqui, ela é o resultado da união entre o corpo e o espírito. Corpo e espírito. Eu não estou defendendo aqui de dicotomia, tá? Esquece isso aí um pouquinho, paga. A vida aqui é resultado da união do corpo e espírito. Minha ligação com Deus, mais uma vez vou citar Paulo. Paulo diz que nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mortos nos nossos pecados e delitos. Por quê? Porque os nossos pecados nos faz separados de Deus. Eu estou sem relacionamento algum com Deus. E como é que eu me relaciono com Deus, se não pelo meu espírito? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É esse aspecto que Tiago está trazendo para mim e para você hoje. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É morta. Se a gente separa os dois elementos aqui, o resultado é morte. Se eu separo a minha maneira de adorar, o meu relacionamento com Deus, eu morro. Morri. Igualmente, quando diz a Escritura o seguinte: morreu o homem. O que acontece? O corpo volta para o corpo, de onde veio, não é isso? O seu espírito vai para onde? Para Deus também, de onde veio. Você não. Se eu separar a fé de obras, irmão, está morto. Morreu. Como você tem crido em Jesus? Essa é a minha pergunta. Este é o meu desafio para você. Não se sinta ofendido, mas você está crendo em Jesus como os demônios creem, apenas teoricamente, sem que isso produza ou influencie